Bom dia a todos. Hoje vamos fazer um react lá do canal História Ibérica, do Arthur. Inclusive eu já conversei com ele, já gravei vídeos lá com ele, né? E o título lá do vídeo que nós vamos comentar vai ser Por que não colonizaram a África antes da América? Aliás, boa pergunta, né? Vamos lá ver o que o Arthur vai falar. Observamos que os europeus tinham ciência da existência do continente africano muito antes da ciência do continente americano. De fato, ainda com os romanos, os mapas do mundo constavam o território africano, sem que, no entanto, os europeus nunca tivessem se arriscado a colonizar a África da mesma forma como fizeram com as Américas a partir do final do século XV. Então, sempre surge a pergunta: por que a África foi colonizada em 1880, com a Conferência de Berlim, e não em 1500, tal como nas Américas? Por que demorou tanto para haver uma corrida para a colonização da África? Nesse vídeo, vamos listar 9 motivos para isso ter acontecido. E olha, eles vão te surpreender. O americano ficou sob domínio português após o tratado, ao passo que a maior parte do território americano sob domínio espanhol. Ocorre que Portugal tinha, na época dos descobrimentos, apenas 1 milhão de pessoas, ao passo que os espanhóis tinham uma população pelo menos 8 vezes maior que a portuguesa. E não eram 1 milhão de navegadores, mas sim de habitantes. O número... Aliás, esse é um dado impressionante, né? Portugal tinha apenas 1 milhão de habitantes, né? Tamanho menor que Campinas, aqui, cidade do interior de São Paulo. Quer dizer, inacreditável, né? E foram para lugares como Brasil, África, Índia, China, Timor. Realmente é impressionante o valor dos portugueses, né? Quando o Arthur se referiu ao início da colonização na Conferência de Berlim, isso significa de modo sistemático, né? Porque os portugueses já estavam na África desde o tempo do Henrique o Navegador, né? Já tinham estabelecido colônias lá na Guiné, Angola, Moçambique, tinham entrado na Etiópia. Aliás, o Liame, a ligação entre a Etiópia e Portugal, pouquíssimo comentada, uma história interessantíssima, né? Fora um monte de outros, boa parte de várias designações geográficas, né, da África são portuguesas, inclusive província de Natal, lá na África do Sul, por exemplo, né, que os portugueses construíram uma capela lá. Então os portugueses já tinham andado por tudo quanto é litoral da África, estabelecido feitorias ou mesmo avançado em colônias, né? Acho que quando ele quis se referir à Conferência de Berlim, ele estava se referindo a coisa sistemática das outras potências europeias, né? Vamos lá. O número de navegantes e de comerciantes para dominar um continente inteiro era muito limitado, razão pela qual Portugal domina algumas ilhas e localidades e opta pelos modelos de feitorias, onde consegue comerciar com os reinos locais sem precisar despender tantos recursos humanos no local. Já com Castela possuindo muito mais população, havia um maior capital humano para a interiorização dos territórios dominados. O segundo motivo é a população africana. Além da população portuguesa ser muito menor que a população espanhola, a infinidade de tribos e pessoas presentes na África também tornava a tarefa quase impossível. Podemos tirar como exemplo o intercâmbio dos portugueses com o Reino do Congo. Os primeiros viajantes portugueses descreveram a cidade de Mbanza-Congo como uma cidade grande, do tamanho da cidade portuguesa de Évora em 1491. No final do século XVI, a população do Congo era provavelmente cerca de 500 mil de pessoas, e no início do século XVII, a capital e o seu entorno tinham uma população de cerca de 100 mil pessoas, tendo uma em cada 5 habitantes do reino, de acordo com as estatísticas batismais compiladas pelos padres jesuítas. Essa concentração permitiu que recursos, soldados e alimentos excedentes estivessem prontamente disponíveis a pedido do rei do Congo, e isso tornou o reino extremamente poderoso e altamente centralizado. De acordo com a Groningen Growth and Development Center, a África representava quase 10% da população mundial nos séculos XV e XVI, ao passo que a América Latina, nessa mesma época, chegava a apenas 4%. Por mais que o continente americano também tivesse muita população, a África possuía mais que o dobro, e ainda espremida entre 2 grandes desertos, o Kalahari ao sul e o Saara ao norte. Assim, a disparidade em termos de população na América e na África, tendo a África muito mais população, também foi um fator relevante nesse processo. O terceiro motivo foi Eldorado e o metalismo ibérico. Outro motivo importantíssimo que facilitou o processo de interiorização e ocupação americana em detrimento da africana por parte dos europeus foram as lendas em torno das riquezas infindáveis de ouro.
De fato, as lendas acerca do Eldorado permeavam o imaginário europeu já desde os primeiros anos do descobrimento. Afinal, em um continente tão grande e inexplorado, certamente deveria haver muitas riquezas escondidas. E essa suspeita era alimentada pelos relatos de muitas tribos locais, o que fez com que exploradores como Pizarro, Cortés e Orellana se aventurassem em busca das riquezas no interior do continente. Isso é verdade, o pessoal ficou obcecado com essas riquezas, né? Teve 3 lendas que se misturavam, né? Que ora era a mesma coisa ou eram 3 coisas diferentes, que era o Eldorado, né, a cidade empedrada de ouro, que era a Lagoa Dourada e que era a Montanha de Prata, né, que era associada a um rei branco. Então a Montanha de Prata ficou muito associada há um tempo à Bolívia, né, por causa das minas de prata. A Lagoa Dourada é uma coisa que teve muito aqui no Brasil, que seria o centro do continente sul-americano, né, que seria a grande centro das nascentes dos rios brasileiros, e que lá seria uma Lagoa Dourada. Olha a ideia que o povo teve. E o Eldorado, né, típica coisa do Peru, mesmo da floresta amazônica, que seria uma cidade inteirinha de ouro. Mas essas 3 se misturavam, às vezes, sendo uma só, né? Então o pessoal lá ficou fanático para tentar buscar essas riquezas. Mas na África não era essa a realidade. Se nas Américas o contato foi com tribos que incentivavam o mito da Cidade Dourada, referindo-se aos astecas ou aos incas, na África muitas vezes o contato era justamente com as próprias tribos dominantes em si. Se observarmos ainda hoje os mapas de exploração de ouro em território africano e o mapa dos grandes impérios, não vemos nada comparado ao Eldorado. Os impérios estavam próximos ao litoral, onde contactavam diretamente com os europeus e transacionavam as principais mercadorias. Ao invés dos portugueses perguntarem se havia ouro e irem em busca disso no interior, eles já poderiam, ao invés disso, sem precisar entrar na selva, transacionar ali mesmo as principais mercadorias, desde um eventual ouro encontrado até escravos. Isso explica o desinteresse na penetração do interior africano até o século XIX. O quarto motivo foi a presença islâmica. Outro ponto pouco mencionado é a presença islâmica na África. Os islâmicos dominavam o comércio escravagista no norte da África e vivia o seu apogeu com o Império Otomano no século XVI. De fato, o leste africano tinha ampla presença moura, tal como o norte. Aliando-se isso, a natural barreira do deserto do Saara teve-se um impedimento de uma progressiva ida ao sul, tal como numa guerra da Reconquista em uma escala continental para Portugal. A presença dos islâmicos ao norte era um sinônimo de ataques de corsários e até mesmo aprisionamento de portugueses para serem vendidos como escravos em Argel. Há inclusive muitas obras literárias, como a composição quinhentista O Cativo de Argel, que relata tal feito. A presença de um império organizado e de corsários mouros ao redor do norte da África, bem como no leste, chegando até mesmo a Moçambique, tornavam os esforços no continente bem mais dificultosos. O quinto motivo são as doenças. Tem-se também a questão das doenças. Por mais que os europeus tivessem sofrido com algumas doenças presentes no Novo Mundo, como é o caso da sífilis, por exemplo, e que doenças tenham acometido também os europeus em sua estadia no Novo Mundo, nada se comparava aos números presentes na África. Muitas expedições europeias, que eram enviadas para o interior do território, eram atacadas não só pelos nativos, como também por um coquetel de doenças locais, que rapidamente matavam aqueles que não foram expostos a elas antes. No que diz respeito aos agentes patogênicos, era justamente o inverso do que acontecia quando os europeus se aventuravam nas Américas. Algumas doenças, como a doença do sono, a doença de Tsetse, a malária e a febre amarela, eram as principais causas de morte. E isso, além de pragas misteriosas que simplesmente não se tinha diagnóstico na época, provavelmente transmitidas por mosquitos e que causavam enormes baixas. No norte da África, em países da África Oriental e na África do Sul, além de algumas faixas de Angola, a maior parte dessas doenças não estavam presentes, mas no resto estavam. Desse modo, mesmo posições relativamente confortáveis, sem combate em postos comerciais bem abastecidos, registravam uma elevada mortalidade. Por exemplo, entre os 73 funcionários da Royal African Company, uma companhia inglesa de tráfico negreiro, que chegaram na Costa do Ouro em 1695, 7 deles, ou seja, 10% da equipe, morreram nos primeiros 4 meses, e 31 funcionários, 42%, nos primeiros anos. Em 1720, 79 dos que desembarcaram, 29, ou seja, 42%, morreram nos 4 primeiros meses, e 44, 64%, morreram no primeiro ano. E isso tem muito a ver também com o próximo tópico: as terras pobres.
Então, essa questão de doença, foi bom ele levantar esse tema, porque isso é muito ignorado. Ali a África era brutal, a África ficou conhecida como túmulo do homem branco. Os portugueses que se aventuravam lá no interior, lá, por exemplo, na Guiné, quando começou a presença portuguesa ali no litoral africano, houve um interesse, claro, dos exploradores portugueses avançarem um pouco para o interior. Mas não voltavam, né? Morriam todos. Missionários iam para o interior lá da Guiné para tentar converter as tribos para morrer. Ficavam lá, duravam semanas, meses, depois, no máximo, alguns anos, e já morriam. Idem no interior do Congo. Então era assim uma mortandade inacreditável que havia, as pessoas ficavam assustadas de tentar ir para o interior da África. Isso aí espantou muitos europeus. Essa estatística aí que o Arthur trouxe é muito interessante e retrata, né, a brutalidade, né, do clima lá na África, dos mosquitos, das doenças e coisas que a gente nem sabe como é que eram as doenças no século XVI, XVII, XVIII, XIX. Muita coisa nem sabiam relatar ou dizer qual era a origem, né? Então, daí a África inteira ficou conhecida como túmulo do homem branco, né? Ninguém queria ir por interior, só queriam ficar no litoral e olhe lá, hein? A África é uma alternância entre desertos e áreas infestadas de malária. De fato, com uma massa de terra tão grande em torno do Equador, ou é quente e seco, como um deserto, ou quente e úmido, perfeito para mosquitos. Além disso, os europeus não encontraram de imediato ouro, pratas e riquezas que justificassem uma intensificação das ações da região. Hoje em dia, são conhecidas as minas de diamante do Congo e da Botsuana, as minas de ouro da África do Sul. Mas, no século XVI e XVII, o metalismo não era um dos fortes do continente. Sendo um território hostil, difícil, com muita população e sem muitos recursos, o tráfico humano era a atividade mais rentável no continente. E como muitos reinos africanos já tinham esse produto de pronta entrega no litoral, nunca houve uma necessidade tão grande de interiorização como ocorreu no Brasil, por exemplo. E nisso já entra o próximo tópico: o conformismo econômico africano. Sendo a escravidão amplamente praticada na África, tanto saariana quanto subsaariana, e havendo um intrincado e complexo sistema de mercado escravagista a pleno vapor, tanto no mundo islâmico quanto subsaariano, os europeus não tinham a necessidade de se aventurar no interior. Reinos como o do Congo, por exemplo, ofereciam aos portugueses escravos como moeda de trocas para produtos trazidos do velho continente, e com isso firmavam importantes parcerias comerciais. De fato, qual a necessidade que o português tinha de adentrar um território hostil, com muitas doenças, com muita gente poderosa e sem nenhuma fonte insaciável de ouro visível, quando naquele local já havia um reino organizado que disponibilizava exatamente o que ele queria? Isso explica o porquê os portugueses se limitavam a estabelecer feitorias no litoral africano e não adentrar mata adentro, como fizeram os espanhóis em terras americanas. Mas o que vemos a partir de 1880 é que o processo de interiorização... Lembrando que, além de escravos, que infelizmente virou o principal negócio lá da África, né, havia muito outro tipo de mercadorias que eram negociados no litoral, né, pimentas, produtos agrícolas, né, os portugueses levaram, por exemplo, o coco lá para a África, introduziram a mandioca lá na África e levaram também da África produtos, né, para a Europa e para o Brasil, né? Então havia um intercâmbio comercial intenso, que além no começo também havia ouro também, né? Os portugueses negociavam ouros na costa da Guiné, né? Mas aí os livros tendem a resumir isso tudo para escravos. Isso aí não é verdade. Havia um forte intercâmbio de matérias-primas que os portugueses conseguiam comprar e vender no litoral sem necessidade de entrar no território africano, porque as tribos já eram organizadas e aí então conseguiam comprar e vender já no litoral, né? Só lembrando aí um dado, né, só para confrontar essas coisas que o Caio Prado Júnior, né, e outros historiadores definiram o Brasil de forma errada, como plantation, que aqui era só monocultura, voltado para exportação. A pauta de produtos exportados na Bahia para a África, né, no final do século XVIII, era mais de 100 itens, né? Envolvia vários itens negociando e transitando dos dois lados do Atlântico, né? Então ia muito além de escravos. Então, e o Brasil ia muito além de monocultura. Isso é só lenda que o Brasil era uma plantation, né? Bom, vamos lá. Passou a ocorrer sim na África, e de forma muito radical,
com os países partindo do continente africano entre si e uma imensa corrida colonial começando. Mas isso está muito mais ligado ao próximo tópico, as rivalidades europeias. E aqui entra um ponto muito interessante. Após o fim do tráfico negreiro para as colônias americanas, era interessante para os europeus não apenas matéria-prima para alimentar suas fábricas, como também mercado consumidor para os seus produtos. Desse modo, tem-se uma corrida expansionista rumo à África a partir do século XIX, que vai culminar na Conferência de Berlim em 1885. No entanto, até mesmo a partição da África ocorreu apenas para saciar a sede ocupacional das potências e não o interesse necessariamente nos recursos da região. A Alemanha, por exemplo, ficou com partes do deserto da Namíbia, sem população e de que quase nada se conseguia extrair. A França também quedou com grandes quantidades de deserto, e os britânicos, com medo de que os rivais franceses ficassem com mais terras, saíram ocupando vários terrenos na região. Vemos assim que a corrida colonial africana foi mais baseada em rivalidades europeias do que necessariamente uma necessidade de recursos. Só depois de partir do território, muitos dos países passaram a se aventurar em seu interior em busca de recursos naturais, quase que descobrindo o continente muito depois de o repartir. E nisso, muitos países como França, Alemanha e Espanha se viram despendendo dinheiro na ocupação de áreas desérticas apenas para impedir que os seus rivais ocupassem primeiro. Isso fica ainda mais evidente ao vermos que na década de 1870, apenas 10% do continente africano estava sob o domínio europeu direto, e em 1900, os europeus já controlavam mais de 90% do continente. Isso pode ser visto também na própria ocupação de Angola por Portugal. Benguela, uma cidade na costa, foi fundada em 1617. Huambo, situada a 250 quilômetros para o interior, foi fundada só em 1912. E Luena, distante 450 quilômetros da costa, foi fundada em 1895. Ou seja, os portugueses chegaram a Angola antes de descobrir o Brasil, mas só fundaram cidades no interior depois da proclamação da República. Isso mostra que a ida para o interior não era nem por necessidade, mas por medo de que outras potências, como os ingleses, tomassem o território. E o nono motivo, a superioridade bélica. O avanço... É verdade. A França, por exemplo, pegou muito deserto, né? Era só lá por questão imperial, né? Havia outras razões também, né? Por exemplo, a ocupação da Argélia pela França visava evitar também a pirataria, né? Porque Argel, historicamente, sempre foi um centro de pirataria, né? E aí, quando os franceses conquistaram Argel, se interrompeu o grosso da pirataria no Mediterrâneo. Então, havia um interesse da França em ocupar a Argélia para evitar a pirataria, para o Mediterrâneo ter mais paz e facilitar aí o comércio, né? Então, também havia no Mediterrâneo havia um interesse de controle das colônias para facilitar o comércio e impedir a pirataria. Isso, em relação ao Mediterrâneo de deserto, obviamente, era só uma vontade de domínio e imperialista. E agora, depois, tanto franceses, ingleses, todo mundo acharam riquezas na África, né? O mais famoso era o ouro, o diamante, o ouro na África do Sul. Depois acharam muitos minerais no Congo. Mais para frente acharam coisas valiosas até em regiões desérticas, como urânio, né, e tal. Então, com o tempo e a exploração, acharam coisas de valia lá na África, né? E também começaram a fazer plantações mais sistemáticas de seringueira para extração de borracha e outros produtos tropicais, né, que os europeus tinham interesse. Então, de um desejo imperialista de simples domínio, acabaram achando algumas riquezas que interessaram para os europeus, né? O tecnológico conferiu também a possibilidade dos europeus em se estabelecerem na África de forma eficaz. Mas, ainda assim, não foi de todo fácil. Na Batalha de Oyo-Oyanko, as forças do Mali, por exemplo, derrotaram o exército francês. Em janeiro de 1879, o exército britânico sofreu a sua maior derrota na África, quando 24 mil Zulus invadiram o acampamento britânico de 1.800 pessoas na montanha de Isant Luanda. Mais de 1.300 membros da força britânica foram mortos, com mais de 1.000 vítimas Zulus, e a batalha foi uma vitória decisiva para o reino Zulu. A Batalha de Nissamankou foi travada entre o Império Britânico e Assante no ano de 1823. O batalhão britânico foi aniquilado após apenas algumas horas de combate, com apenas 20 homens conseguindo escapar. Na Batalha de Aduá, os etíopes venceram os italianos, e na Batalha de Berea, as tribos Taung e Bassuto venceram os britânicos.
Claro, a vitória em tais batalhas e muitas outras isoladas não impediram a colonização africana, mas mostra que o processo não foi tão simples e fácil como se pensa. Mostra, pelo contrário, como os europeus, mesmo com muita tecnologia, tinham dificuldade em dominar os africanos na ocupação neocolonial do século XIX, quanto mais ainda teriam em séculos anteriores. Os avanços na ciência médica, em especial no campo das doenças tropicais, tornaram mais seguro para os europeus irem à África. Os avanços também com as armas de fogo, particularmente o desenvolvimento do rifle de repetição, da metralhadora e da artilharia leve, permitiram que unidades militares derrotassem um maior número de oponentes, reduzindo ainda mais o custo de conquista. As máquinas a vapor melhoradas deram aos navios mais capacidades, exigindo menos espaço para combustível, enquanto as ferrovias ampliaram o alcance do comércio europeu para além das costas. E foram esses os motivos para a demora do colonialismo em território africano. E você, qual a sua opinião? Por que os europeus, na sua opinião, demoraram tanto? Bom, muito interessante esse vídeo aí, gostei, ele lança a luz aí para uma questão, uma pergunta intrigante mesmo, né? Ele respondeu bem aí, tá de parabéns aí o Arthur por esse vídeo, né? Muito melhor fazer react de um vídeo como esse do que de web comunista, né? É duro, viu? Bom, dia 1º de outubro, nós reiniciaremos a venda na nossa Escola da Verdade Histórica, agora é batizada com o nome de Escola Caravelas, né? Justamente para sintonizar o nome da editora com o podcast, então vamos lançar aí então a Escola Caravelas, que era a antiga Escola da Verdade Histórica. E nesse mesmo dia 1º de outubro, vou falar sobre as 3 revoluções, né, da modernidade: Revolução Protestante, Francesa e Russa. Então não perca aí a oportunidade. Clique no link aí que aparece em algum lugar da tela para fazer sua inscrição aí para a nossa live do dia 1º de outubro. Bom, vamos ficando por aqui. Obrigado.